Ops. Fala, meus amigos! E aí, pessoal, tudo tranquilo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que tenham passado o final de semana bem. Espero que... Fala, meus amigos! E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, o canal da RNEC Indicadores. E hoje, como vocês já podem ver aqui, a gente já está com um plano de fundo diferente, né? Hoje a gente vai trabalhar uma coisa que eu já venho prometendo há algum tempo, que é trazer outra plataforma também aqui para o nosso canal e para as nossas ferramentas, né? Você que opera com Profit, que já está acostumado aí a operar com a ferramenta da Nelogica, a partir de hoje a gente vai trazer também indicadores e soluções para a plataforma Trader Evolution, tá bom? Então, vocês já estão vendo aqui de fundo a plataforma rodando, o gráfico está aberto aqui no mini índice, 2 minutos. É uma plataforma muito boa, cara, muito top. A Trader Evolution é uma plataforma diferenciada no mercado porque ela apresenta de uma forma muito bacana, muito bonita, muito visual e extremamente avançada possibilidades de você fazer, cara, inúmeras coisas aqui. Não só na questão de operacional, né, de você operar aqui usando gráfico, usando ferramentas como o EvoCode, que é o que a gente vai falar sobre a edição de código, robôs, você utiliza através do Strategy Manager. Aqui você tem, cara, dezenas de soluções aqui no terminal, as cotações, book de oferta, Times e Sales, que é a mesma coisa que o Times e Trades. Grade, você consegue acompanhar vários ativos ao mesmo tempo. Tem aqui as entradas de ordem, Matrix, Superdom, módulo Scalper, que a gente pode fazer alguns vídeos depois falando sobre ele, cara, que é muito top. Para quem opera opções, também aqui tem o mestre de opções e aqui o gerenciamento de ordens de posição, de ordens abertas, fechadas, executadas, o histórico, enfim. Para você que ainda não conhece a plataforma Trader Evolution e quer conhecer ela, eu vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo um link para você entrar no site da Trader Evolution, fazer o seu cadastro, ter acesso a uma conta de simulação para você poder estudar a plataforma, ver o que ela te oferece, ver se te agrada, ver aquilo que às vezes tem um detalhe ou outro que você não gosta, ou que você gosta, que você curte e tal. E é bom você poder não ficar escravo de uma só, né? É bom você ter várias ferramentas à sua disposição, tá? O que interessa aqui pra gente é uma ferramenta chamada EvoCode. O EvoCode é a mesma coisa que o editor de estratégias lá do Profit, só que infinitamente mais poderoso. Infinitamente mais poderoso. No Profit a gente tem o editor de estratégias. No MetaTrader a gente tem a MQL5 e o editor MQL5, o MQL4, enfim, são as linguagens do MetaTrader 4 e 5. E aqui no Trader Evolution nós temos o EvoCode. O EvoCode é uma IDE que nós vamos escrever os nossos códigos em C#, tá? Essa é a linguagem que a Trader Evolution utiliza, a linguagem C#. A gente vai utilizar essa linguagem como base para poder fazer os indicadores, robôs, scripts, estratégias, enfim, tabelas, o que você quiser fazer aqui, você consegue fazer através do EvoCode. E além de você ter o EvoCode como uma ideia que você pode utilizar dentro da própria plataforma, tá? Por ser em C#, a Trader Evolution te possibilita usar também o Visual Studio, né? Que, cara, é uma ideia para quem é do mundo de programação aí, conhece, sabe como que funciona, sabe o poder que tem o Visual Studio, e eu tenho certeza absoluta, cara, que essa ferramenta vai te abrir uma infinitude de possibilidades, tá bom? E é para isso que a gente está trazendo esse conteúdo. A gente vai plotar uma média móvel aqui, vai ser uma coisa bem simples, bem básica mesmo. Eu abri aqui o EvoCode, nem precisava, porque eu já deixei um planinho de fundo aqui. Eu deixei um planinho de fundo aqui já pronto para a gente poder só adicionar. Eu vou fechar essa janela aqui do EvoCode, eu abri só para mostrar para vocês aqui como que funciona. Eu já estou com o EvoCode aberto aqui, eu deixei separado duas, porque o que acontece? O EvoCode ele não é igual, por exemplo, o Profit, que você usa dentro da própria plataforma. Ele abre um programa diferente, uma aplicação diferente.
O EvoCode é como se fosse uma extensão, ele é um outro programa. Tanto que se você vê na barra de ferramentas embaixo, é que a gravação não está pegando, mas se você vê na barra de ferramentas do Windows, aparece uma janela para o EvoCode e outra janela para o Trader Evolution. Então o EvoCode é uma aplicação separada, para você ter ideia do potencial que essa ferramenta tem. Tá? Ela é literalmente uma IDE, um espaço integrado de desenvolvimento, que você consegue fazer inúmeras coisas através da linguagem C Sharp, tá bom? Já falei isso aqui e a gente vai... Cara, eu sou um aprendiz ainda do C Sharp, tô aprendendo, tô estudando, já vai fazer aqui uns 6 meses e ainda tenho, uma longa caminhada pela frente. Mas para você que já tem conhecimento em C Sharp, que já conhece um pouquinho da linguagem, que já tem um conhecimento básico, cara, você já está milhares de quilômetros à frente. Tá? Então a gente vai começar aqui de forma bem básica mesmo, um scriptzinho muito básico. A gente vai plotar uma média móvel, tá bom? Para começo, obviamente a gente tem aqui... rapidinho, se você quiser saber mais sobre a plataforma, cara, eu vou deixar também aqui o link do canal da Trader Evolution, tá aqui na descrição do vídeo. Tá? Então entra lá, eles têm vídeo, cara, explicando todas as ferramentas. Toda quarta-feira o Lucas Chagas faz uma live falando sobre a plataforma, tirando dúvidas, esclarecendo, trazendo novas ferramentas, novos indicadores que eles trazem direto. Tá? Então é muito bacana se você puder acompanhar, se você puder estar junto. Eu tenho certeza que a Trader Evolution veio para poder ser um diferencial, um divisor de águas aí nas plataformas que nós temos disponíveis aqui no Brasil. Tá? Então, EvoCode aberto, Trader Evolution aqui no cantinho, o que a gente vai fazer? Vamos começar abrindo um novo módulo. Vou colocar aqui média móvel. Deixa eu tirar esse acento. Vai ser... Então, quando a gente colocou aqui, né, para criar um novo módulo, a gente coloca o nome, escolhe o lugar onde vai salvar, se é um indicador ou uma estratégia. E aqui, pessoal, a gente já começa nas infinitas possibilidades. Como a linguagem é C Sharp, se a gente cria um indicador, a gente vai carregar uma biblioteca, uma classe de indicador. Se a gente põe estratégia, a gente vai carregar uma classe, uma biblioteca de estratégia. Então, como a gente está criando um indicador, a gente seleciona o indicador aqui e põe em criar, e ele vai carregar um esqueleto do código. Ele já vai carregar um esqueleto praticamente pronto do código. Óbvio que ele não vai carregar do média móvel, né? É a gente que vai escrever aqui o script, vai definir o que é e como que a gente vai fazer, tá? Perceberam que aqui eu vou expandir aqui só para a gente poder focar por enquanto aqui no EvoCode, depois eu divido a tela de novo para a gente ver ele lá na plataforma Trader Evolution, beleza? Então vamos lá, script do zero criado, tá? Então percebam que aqui ele abriu a tela de edição, beleza? Aqui nós temos a tela de compilação, aqui tem o output, watch, o find symbol, enfim. Tem várias ferramentas que você pode utilizar aqui na hora que você compila o código para ver o que aconteceu. E aqui nós temos o dicionário, perceba que a gente tem várias... um dicionário mesmo das funções e das ferramentas que você tem disponível, das classes e métodos que você tem disponível aqui na plataforma, na própria API, na biblioteca da plataforma Trader Evolution, beleza? Então, pessoal, vindo aqui, para quem já conhece um pouco de C Sharp, já está acostumado, quando olha isso aqui, não estranha. Mas para quem está acostumado com Profit, quando olha isso aqui, cara, isso gera um espanto terrível. Meu Deus, usem system.collection, o que são essas coisas? Eu recomendo você... Tem, cara, na internet dezenas, se não centenas de cursos de C Sharp, que vão do básico até mesmo avançado. Tem aquelas masterclass de C Sharp, eu recomendo você, se você quiser aprender isso aqui, eu recomendo você ver aqueles vídeos lá, aprendendo C Sharp do zero avançado em 4 horas, em 5 horas, em 8 horas, 12 horas. Então, tem uma série, uma dezena de vídeos que você pode aprender esse básico aqui. Tá? Isso aqui são as bibliotecas que são importadas quando você cria um novo indicador, ele importa de forma automática essas bibliotecas aqui para a nossa IDE. E a gente cria um namespace, tá? Que vai ser de fato o nosso indicador, que vai ser o nome que ele vai ter lá. E dentro desse namespace, dentro desse espaço que ele cria,
Nós temos então uma classe que vai ser o nosso indicador aqui, média móvel, que herda da classe Indicator Builder. Tá? E aí isso é coisa de C Sharp, se você estudar um pouquinho você vai entender o que eu estou falando. Beleza? É uma classe pública, enfim, que herda todas as características dessa outra classe, beleza? Então vamos lá. Aqui a gente tem a base, certo? Abre a base, depois nós temos aqui as credenciais iniciais, tal, o início de uma região, o fim de uma região. Isso aqui é o esqueleto, tá, pessoal? Depois nós já temos um set.line aqui, um lines.set, desculpa. Temos um line.set aqui. O que é isso aqui? Todo indicador ele tem uma linha. E o que é essa linha? Para quem está acostumado com o Profit, é como se fosse um plot, tá? Só que isso daqui, ele define um buffer. Para quem está acostumado com o MQL5 é muito mais fácil, porque a ideia é praticamente a mesma, né? Nessa linha, eu estou definindo um buffer, eu estou definindo um valor que ele vai armazenar nessa determinada linha. É a mesma coisa que um plot lá do Profit, só que tem um corpo totalmente diferente. Ele traz por si um peso muito maior, é um buffer na verdade. É um valor que vai sendo armazenado e vai sendo atualizado conforme a gente necessita das atualizações e conforme a gente configura através do código das funções, tá? Então a gente tem essa linha aqui criada e nós aqui setamos, como é lá no PineScript do TradingView, você seta se você quer numa janela separada ou não, se você quer numa janela do gráfico. Se eu colocar em Separate Window False aqui, eu vou ter que ele vai estar na mesma janela do gráfico. Ou seja, isso aqui é um indicador que vai ter a escala de preço semelhante à escala de preço do ativo que a gente está trabalhando. Se eu colocar como verdadeiro, ele vai ficar na parte de baixo ali do gráfico, porque a escala de valor do indicador é diferente da escala de valor do preço do ativo, beleza? Então nós temos inicialmente três funções que armazenam e que são executadas quando a gente cria. Nós temos a função init, tá? Que é uma função pública, override, void, ela não retorna valor nenhum, enfim. Isso aqui depois você pode ver nos cursos de C Sharp, esse não é o nosso objetivo, tá bom? Essa função, ela é chamada toda vez que o indicador é criado. Toda vez que você adiciona ele no gráfico, essa função aqui é chamada, ela é executada. Toda vez que você inicia, que você adiciona ele no gráfico, ele vai executar essa função aqui, init. Tá? E tudo aquilo que está aqui dentro, que você coloca nesse escopo, ele vai executar. Depois, nós temos aqui o entry point. Essa função é chamada toda vez que uma nova a new quote, né, que uma nova, fugiu a palavra agora, que um novo tick aparece ou que uma nova barra é criada. Então, toda vez que você tem um tick, que o preço é atualizado, que a cotação, veio a palavra, code cotação, toda vez que a cotação do ativo varia, que você tem uma negociação ou que uma barra é criada, essa função aqui é chamada a função update. E aqui você pode colocar se você quer tick a tick ou barra a barra. Isso é uma coisa que o Profit falhou quando ele trouxe o editor de estratégias e o módulo de automação. Porque no módulo de automação do Profit, e cara, não tem como a gente não fazer esse paralelo, tá? Principalmente porque eu trabalho com Profit desde o começo e agora a gente está migrando para novas possibilidades, para novos horizontes. Tá? Então, o Profit, você só consegue executar o código no fechamento da barra. O código do Profit, até hoje, dia 7/11/2022, o código de execução do Profit é executado no fechamento da barra. Aqui, você pode executar tick a tick ou no fechamento da barra. Tá? Isso é um diferencial. No MetaTrader isso existe, por exemplo, se você quer um operacional de scalper para IFR, tá? Você quer fazer uma venda, um scalper micro, toda vez que o IFR tá no nível, bate no nível 70 e você quer fazer uma compra quando ele bate no nível 30. Se você não quer que o candle feche com o IFR acima de 70 ou abaixo de 30, você quer que quando o IFR bater 30 ele faça uma venda. Entendeu? É diferente. O IFR fechar acima de 70 ou o IFR bater no 70.
É diferente, porque no movimento de um candle, o IFR pode estar 69, 70, 71, 75 e voltar e fechar em 60, por exemplo. Isso pode acontecer. Então, se ele foi para cima de 70 e fechou abaixo de 70, você não fez nada. Agora, se você está, né, no modelo barra-barra, agora, se você está no modelo tique a tique, ele bateu no 70, ele vai enviar automaticamente uma ordem de venda ali para você poder fazer um scalper, entendeu? Essa é a diferença. Então aqui você pode escolher qual é a forma que você quer fazer o update do seu código, o update do seu indicador. Isso serve também para robô, tá? Você pode fazer isso também com os robôs. E aqui nós temos a função complete, que é toda vez que o indicador é tirado do gráfico, ele carrega essa função. Ele vai zerar as variáveis, vai apagar os espaços, vai apagar as linhas, vai fazer tudo. Então, toda vez que você tira o indicador do gráfico, antes dele ser removido, essa função complete é chamada, beleza? Então, isso aqui é o básico. Agora, de forma bem rápida, bem sucinta, eu tenho uma colinha aqui do meu lado, tá? Porque é bastante coisa. Vocês vão ver que é muito diferente você escrever um script para o Profit, na NTHL, que é Pascal e Delphi, você escrever um código em C Sharp. Aqui, meu amigo, é programação raiz, meu parceiro. Raiz. Você tem que pensar em inúmeras variáveis e você tem que ter em mente que isso daqui, cara, é um negócio, é outro nível. E é necessário que seja dessa forma porque as possibilidades aqui são muito grandes. Você pode aqui, quando você desenvolver um robô e toda vez que tiver um game, ele cantar, ele abrir uma música, ou ele abrir um link, ou ele fazer um toque diferente, ou ele mandar uma mensagem no seu celular, ou sei lá, ele fazer qualquer coisa. Você pode, quando tiver um loss, ele cantar a música do caixão. E, cara, não sei, você pode fazer um monte de coisa aqui, tá? E por isso é necessário essa complexidade. Você pode, por exemplo, rastrear o movimento do mouse. Você pode, cara, enfim, fazer muitas coisas aqui, tá? Muitas coisas mesmo. As possibilidades aqui são praticamente ilimitadas. E isso exige a complexidade. Isso exige a complexidade do código, tá bom? Então, para a gente poder começar aqui, nós vamos plotar uma média móvel, tá? Nós vamos plotar uma média móvel e vai ser o básico que a gente vai começar a fazer. Para a gente poder plotar uma média, nós precisamos de algumas informações, que são elas: o período da média e qual é a fonte de dados da média, tá bom? Então, e qual é o tipo de média? Se é uma média exponencial, aritmética, ponderada, enfim. Aqui, como é um exemplo bem tranquilo, a gente vai fazer uma média do fechamento, tá? Mas nós vamos disponibilizar a possibilidade de você escolher o tipo de média que você quer e o período da média, tá bom? A gente vai fazer isso, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, como nós já temos o nosso buffer aqui da média, a gente vai colocar o nome desse buffer aqui de média móvel. E a gente pode usar isso, aqui a gente pode, um string, né? Então você pode escrever da forma que você quiser o texto que você quiser aqui, tá bom? Ele vai ser da cor azul e depois a gente vai ver como que a gente pode mudar essa cor aqui, mas isso são cenas para os próximos episódios, tá bom? Bom, pessoal, então a gente vai começar aqui colocando os parâmetros de input, tá? Como eu disse, a gente vai colocar dois parâmetros de input que vão ser um padrão numérico, que é o período da média, e vamos colocar também um parâmetro de input que é o tipo de média, tá? Então, a gente tem vários tipos de parâmetros de input. O que nós vamos colocar o numérico e nós vamos usar um tipo chamado combo box, que é o seguinte, é você poder selecionar, você clica lá, ele faz um dropzinho, olha só a diferença. Então, olha só, acompanha aqui como que a gente faz isso, tá? Primeira coisa, a gente vai abrir uma chave para poder colocar o input, parameter, tá? Vamos abrir o parênteses e a gente vai colocar um input type. Toda vez que você abre esse input parâmetro aqui, uma classe pública aqui, né? Você tem um input parâmetro e você vai puxar os atributos desse parâmetro, tá bom? E aí a gente vai colocar que é um tipo de input type, tá? Ele é um padrão numérico e olha só, a gente tem vários aqui.
Account, checkbox, color, combo box, datetime, instruments, numeric, string, time span. Tá? São vários tipos de parâmetro que você pode usar. Nós vamos usar um padrão numérico, tá bom? Que a gente vai chamar de período, e ele vai ser o número 0. Beleza? E ele vai ser, pessoal, o primeiro parâmetro que nós vamos utilizar aqui. Por isso que ele vem com o número 0. Tá? A sequência em C# começa sempre com 0. Sempre não, mas na maioria das vezes começa com 0. Então, se a gente tem um parâmetro, o primeiro parâmetro, ele não vai ser o 1, ele vai ser o 0. Depois 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Se você colocar aqui 300 inputs, você vai colocar 0 até o 299, né? Porque daí vai dar 300, tá bom? Então a gente tem esse input aqui e a gente faz o seguinte, a gente define qual tipo de número nós criamos um input, criamos um campo, tá, de parâmetro de input, é um input numérico com o nome período da sequência 0. Agora a gente vai criar aqui, nós vamos dizer que ele é um número simples, é um padrão numérico simples, que vai de 1, tá? Ele é um padrão numérico simples, é um atributo da classe parâmetro, ele vai de 1 até 999. E eu posso colocar, tipo, se eu quiser que a média vai só de 1 a 999, se eu quiser que a média vá de 1 a 50, se eu quiser que ela vá de 1 a 10, eu coloco aqui 1 a 10. Aí ele não vai ser maior que 10. Se eu colocar de 1 a 1000, ela vai aceitar até 1000. Se eu colocar de menos 1, enfim, e assim sucessivamente, né? Então eu vou colocar aqui 999, e esse D, para quem não sabe, o C# é uma linguagem totalmente tipada, e esse D significa que isso daqui é um número inteiro, tá? Só para vocês poderem entender mais ou menos. E aí eu começo setando um valor para isso. Então eu defino o parâmetro, eu falo que eu tenho um input ali, eu seto o tipo de input que eu quero, coloco o valor máximo e mínimo e começo setando um valor para ele. Eu quero que quando esse indicador seja criado, ele tenha um valor padrão. Esse valor padrão é um valor public, porque ele vai ser acessado por todas as instâncias do código, tá? É um valor inteiro, esse é o tipo que eu vou colocar, e eu vou chamar ele, e aí eu coloco um nome aqui que vai ser o nome que eu vou utilizar, porque esse nome aqui é o nome que eu vou ver lá na configuração do indicador, tá bom? Agora, dentro do código, quando eu precisar resgatar esse valor, eu vou chamar ele de período period moving average, tá? Eu vou colocar o nomezinho em inglês aqui, vou me gabar um pouquinho, e eu quero que o valor padrão seja 9, tá bom? E aí eu ponho ponto e vírgula aqui, e ele vai entender que eu finalizei esse bloco aqui de parâmetro de input, beleza? Agora, olha só que loucura, cara. A gente vai criar um outro parâmetro de input, que é aquele parâmetro combo box. A ideia é basicamente a mesma. Eu vou criar aqui o input, parâmetro e tal. Só que aqui eu vou criar um input type, vai ser combo box, tá? E aí eu vou colocar tipo de média móvel. E ele vai ser, como eu comentei, o 1. Por quê? Eu já tenho o input 0 e agora eu tenho o input 1. Segue a sequência, tá? E eu vou colocar os vários tipos de... Quais são as opções que eu quero no menu ali, tá bom? Eu vou colocar aqui. E aí, como antes aqui, olha, eu setei ele como um número simples, porque ele era um tipo numérico e eu setei como um número simples, agora como ele é um combo box, eu seto ele como combo box item, tá? E aí eu coloco a configuração, eu coloco aqui, olha, eu quero uma média simples, tá? Isso aqui vai aparecer lá, depois a gente vai ver que eu vou adicionar ele na janela, vocês vão ver como que ele vai aparecer lá, tá? E ele vai ser o tipo, e aqui, pessoal, ele vai ser... Cara, isso aqui é você fuçando, você aprendendo, tá? Ele vai ser do tipo média simples. S, aqui não apareceu, mas eu posso colocar aqui, ó, SMA, aqui, ó.
Simple Moving Average Calculation. Percebe que ele aparece aqui, ó. Tá? Esse aqui é o atributo, a gente tem um string, que é o name, que vai aparecer lá, e nós temos o objeto, que é o valor que eu quero definir. Cara, é muito top. Você tá maluco? Vou fechar aqui, parênteses, e vou fechar esse combo box item. E aí eu vou copiar ele algumas vezes e depois eu só vou mudar, eu vou colocar aqui 4 exemplos, tá? Só pra gente não ir muito longe, eu vou pôr aqui exponencial, beleza? E olha só o que acontece. Eu tenho aqui esse MA mode. Quando eu instanciar um indicador, vocês vão entender por que é esse MA mode aqui, ó. E aqui nós temos a média exponencial, ó, linear, a média ponderada linear, média simples e média simples suavizada. Então aqui a gente tem a média exponencial, vou colocar o EMA, tá? Depois nós temos aqui a média ponderada, vou colocar só 3, média, não precisa de muito não, média ponderada. Tá? E vai ser aqui, quando eu coloco o pontinho, ele já me puxa aqui, ó. Beleza? E aí eu vou setar como padrão, lembra que aqui a gente definiu como padrão? Então aqui a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Nós vamos por public. Por quê? Porque eu quero que todo o código acesse isso daqui. Então essa configuração, essa variável que precisa ser uma variável pública, eu vou colocar MA mode, que é justamente o que eu setei. Eu vou instanciar isso aqui, o MA mode, como um MA type, que vai ser igual ao padrão, que vai ser o média simples. Então eu coloco MA mode.sma. Pronto. Então, vocês veem a complexidade do bagulho. É muito louco, da hora demais. Ó, criamos aqui, então, os dois parâmetros de input. E o input numérico, definimos ele como o input numérico, é o tipo 0, vai ser chamado período, vai ser o primeiro da lista. Nós definimos ele como um número simples, que vai de 1 a 9.999, e definimos ele como padrão 9. Depois a gente criou um outro input, que é o combo box de média, ele vai ser o segundo da lista. Nós podemos escolher entre média simples, média exponencial e média ponderada, e definimos como padrão uma média simples. Show, my friends! E agora o que a gente vai fazer? Agora nós vamos criar as variáveis que nós vamos chamar, que nós vamos instanciar, tá? E aí instanciar é um termo de programação, quem é programador sabe pouco. Quando você faz uma instância, quando você instancia, você cria, né? Nós vamos criar uma variável. Nós vamos criar uma variável privada, tá? Que vai ser o quê? O nosso indicador média móvel. Porque o indicador média móvel e outros tantos indicadores eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouquinho, ele já é embutido no código, já existe uma função, uma função que calcula já a média móvel, então a gente não precisa criar de fato o cálculo da média móvel. Já tem um indicador criado que faz o cálculo da média móvel e retorna esse valor para a gente. Então eu vou criar uma variável, certo? Vou armazenar o valor desse indicador nessa variável, tá? Para mim poder retornar esse valor. Então, para isso, eu vou criar uma variável privada com base nos indicadores que são próprios da plataforma. Que é esse aqui, ó. Eu vou tirar esse built-in indicator e eu vou criar uma média móvel aqui, tá? Eu puxei a classe aqui, eu não sei se isso aqui é uma classe, enfim, mas eu puxei o built-in indicator. Deixa eu ver o que é isso aqui. Não coisou, mas beleza. Eu puxei o built-in indicator, que são os indicadores próprios que já estão construídos dentro da linguagem Trade API, tá dentro da biblioteca, e eu instanciei dentro dela um MA, que vai ser a Moving Average, que vai ser a média móvel, tá? Então ela vai herdar todos os atributos desse built-in indicator. Quando eu colocar MA, eu vou conseguir puxar esse indicador chamado média móvel, tá bom? E vamos criar outro que a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar para a gente poder trabalhar com os dados das barras, dos candles, tá? Eu sei que é um pouquinho complexo, pessoal, vamos lá, passo a passo, tranquilinho.
para criar o... Eu quero armazenar uma variável, eu quero ter uma variável para me armazenar os valores dos candles, para mim não ter que toda hora ficar history, data series, ponto, close e tal. Não, eu quero criar uma variável chamada close, no qual eu vou armazenar esses valores. Então, eu vou criar uma variável que vai herdar os valores, que vai herdar as características aqui, ó, da classe. É uma classe pública, só que ela é uma classe selada, tá? Isso é importante a gente entender, vai estudar C#, tá? Chamada bardata, não é bardate não, é bardata, aqui ó. E aí eu vou colocar como nome eu vou colocar bardata, não, tem que ser com letra minúscula, bardata. Beleza? Então eu instanciei uma variável bardata que vai herdar as características da classe pública selada bardata, tá bom? Deixa eu mudar aqui, mano. Info Candle. Eu acho que vai ficar melhor. Tem que ser com letra minúscula aqui, tá? Então eu coloquei a informação do candle que vai herdar as características da classe bardata, beleza? Os atributos dessa classe, tá bom? Aqui por enquanto é só, tá? E depois eu vou dar a manha do gato para vocês, beleza? No finalzinho, óbvio, tá bom? E aí o que acontece? Setei as minhas variáveis, instanciei, setei os parâmetros aqui. Agora a gente vai para a parte de init. Toda vez que o indicador for adicionado no gráfico, toda vez que ele for adicionado no gráfico, a gente quer que ele faça alguma coisa. Eu quero que ele, primeiro, seja identificado. Essa é a primeira coisa. Eu quero que ele tenha um nome, eu quero que apareça um nome lá para ele, tá? Eu quero criar, eu quero instanciar, eu quero criar, eu quero colocar um valor na minha variável média móvel e eu quero colocar um valor também na minha variável InfoCandle, que é a informação do candle que eu quero resgatar, tá bom? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó. Para mim colocar um nome, eu coloco script. Cadê script? Short name. Cara, isso é muito da hora. Script short name vai ser igual a um string. Galerinha, no formato, esse string aqui é minúsculo, calma aí. Tá, e aí ele abre, percebam que aqui ó, é uma, eu tenho aqui o string, format, aqui a gente tem um public, static, string, format, tal, são os formatos. E aí a gente tem aqui um de 8. Eu posso colocar, ó, até 8 configurações aqui, eu posso colocar nome de, cara, de dezenas de formas que eu puder pensar, de pelo menos 8 aqui, dezenas não, né? Mas de 8 formas aqui. Porque essa classe string format, ela pode carregar, ela pode ser de todas essas outras formas aqui, ó. Ela pode carregar 1, 2, 3, objeto, args, objeto, tal. E aí, a gente pode fazer um monte de coisa aqui. Ela pode criar até um array aqui, ó, para trazer vários valores sequenciais, enfim. Então, mas o que eu quero é uma coisa muito básica. É o rnec. Aí. Como é um string, né, eu tenho que colocar rnec. Eu vou colocar média móvel. Tem que pôr underline aqui, me ajuda aí. Rnec média móvel. Tá? E aí, eu quero atribuir, eu quero colocar do lado, aqui, cara, eu quero colocar os parâmetros de input que estão configuráveis. Então, toda vez que eu colocar lá, tipo, que eu mudar a média para 21, eu tenho a opção de colocar lá a média 21, tipo simples. Isso pode aparecer lá no nome, no gráfico, quando eu adicionar um indicador. Ou então ele pode aparecer só RNEC média móvel e não aparecer mais nada. Entendeu? A gente tem essa possibilidade. Para aparecer o valor, é só fazer isso aqui, ó. Eu abro um parênteses e coloco entre chaves. O que está configurado aqui no input 0, eu resgato o valor do input 0, coloco mais uma vírgula, quer dizer, é ponto e vírgula, né? Porque eu estou mexendo com string, e resgato também o valor do input 1, fecho parênteses, pronto, tá feito. E aí eu fecho a aspas, assim, dizendo que essa aqui é a string que eu quero colocar, tá? E aí eu puxo também o objeto, né? Naturalmente eu vou colocar aqui esses valores que estão aqui. Como eu já faço desde o Profit, eu gosto de copiar e colar para não ter a possibilidade de errar na hora que eu estiver escrevendo, beleza?
Agora nós vamos instanciar a nossa média móvel. Nós instanciamos já a variável que vai herdar os atributos do built-in indicator e agora a gente vai definir os valores dela, tá bom? Para isso, a gente vai chamar uma classe chamada Indicators Manager, tá? Que é a classe responsável por gerenciar os indicadores, tá bom? Ó, indicators, aqui a gente já vê várias possibilidades aqui, tá? Olha só. E a gente vai pegar essa aqui, ó, Public Indicators Manager. Percebam que existe uma diferença. São nomes iguais, mas um tem uma chavinha e o outro tem aqui um símbolozinho aqui. Isso aqui é o método get. A gente vê aqui, ó. Esse Indicators Manager, ele vai obter, aqui ó, Indicator Manager, Reference to Obtain, Usage of Builder and Custom Indicators. Ou seja, ele vai usar o método get para obter o valor desses indicadores. Sejam indicadores customizáveis ou indicadores que já estão prontos, built-in, que já estão prontos na plataforma. Enquanto que a classe aqui, ela vai gerenciar e manter todos os indicadores, ela vai ter as informações de cada um deles. Então eu uso o método get para retornar esses valores, para resgatar eles, e tenho a classe selada e pública que vai manter e vai fazer a manutenção de todos eles armazenando os respectivos valores. Tá? Então eu vou usar aqui naturalmente esse Indicators Manager built-in, que a gente vai usar a média móvel, e quando eu colocar ponto, ele já vai puxar todos os indicadores aqui que já são próprios, que já estão prontos aqui na plataforma. Existem vários. Tá vendo? A gente pode pegar várias informações e o que eu quero é a média móvel. Então ele vai estar como MA, Moving Average. Se eu der 2 cliques, aí é só eu abrir o parênteses. Se eu colocar um ponto, ele vê que ele não vai puxar mais nada, porque já está definido aqui. Aí eu tenho que abrir o parênteses para mim definir os valores aqui, tá bom? A gente vai definir Historical Data, que vai ser a History Data Series. Toda vez que eu quero pegar as informações do gráfico e setá-las para um indicador, a gente vai usar esse método get aqui, que é para pegar as informações históricas, as informações da série histórica. Ó, representa o acesso ao instrumento e a base de dados histórica do gráfico corrente, tá bom? Então, toda vez que eu quero pegar as informações do gráfico, que eu inserir esse indicador, eu vou usar esse aqui, History Data Series. Se eu quiser pegar de outro ativo, ou de outro time frame, ou de sei lá, qualquer outra coisa, aí eu preciso criar e fazer instância, e criar e desenvolver para pegar, fazer a chamada de outro ativo, ou de outro time frame, ou de outro tipo de gráfico. Aí são coisas totalmente diferentes. Mas como eu quero que ela faça uma média móvel do time frame e do ativo, que é chamado de instrumento, que eu estou adicionando no gráfico, por exemplo, a gente estava com o índice 2 minutos aberto. Então eu quero adicionar e pegar os valores do índice 2 minutos. Aí eu coloco o History Data Series aqui, tá? E aí, aqui nós temos então o período da média móvel e o modo da média móvel. O período da média móvel, naturalmente, vai ser o que a gente vai setar, né? Lá nos inputs, e o tipo também vai ser o que nós vamos setar nos parâmetros de input. E aí, pessoal, a gente pode ter, ó, várias outras coisas aqui, ó. O shift, a gente pode ter o price type, porque eu posso pegar da máxima, da mínima, do fechamento, da abertura, enfim. E tem esse MA shift, beleza. É isso aqui porque o que acontece? Se eu não configurar, ele vai automaticamente pegar do fechamento, e aí a gente já vai entender que ele pega do fechamento mesmo e vai ser dessa forma, beleza. Eu não preciso configurar isso, já fica subentendido. Se eu colocar o Swift, é o passo, é o coisa que eu quero pegar da barra que está sendo formada agora ali, tá bom? Eu posso estar falando besteira aqui, por favor, pessoal da Trader Evolution me corrija se eu estiver errado, mas foi isso que eu entendi, né? Aqui, beleza? E agora que eu já setei a minha média móvel, tá? Que eu carreguei ela, eu quero carregar também as informações aqui dos candles. Então eu vou pegar esse info candle aqui e vou definir valor para ela. Eu vou colocar a history, a mesma coisa que eu coloquei ali na média móvel History Data Series.
Só que eu vou fazer isso como bar data. Bonitinho, né? Definir então as informações aqui como History Data Series, como bar data, que são as informações, aí eu puxo todos os atributos dela, tá? Eu defini ela nesse valor, puxei ela como bar data, e aí agora no update a gente vai conseguir resgatar os valores sem precisar. Deixa eu só dar um espaço para ficar mais ou menos organizado aqui. Show? Para não ficar muita coisa em cima da outra. Então, definimos o nome, definimos o valor da nossa variável que foi instanciada aqui, que herdou os atributos do built-in indicator, e também definimos o valor aqui do InfoCandle, que herdou os atributos do bardata, beleza? Então agora a gente vai vir aqui para o update. Toda vez que tiver um tick novo ou uma barra nova, a gente vai, por enquanto a gente vai ficar só com o tick mesmo, tá? Não vamos fazer nada, nada mais do que isso aqui não, beleza? O que a gente vai fazer? Olha só, nós vamos criar aqui, na verdade, pessoal, esse aqui vai ser um esqueleto para os próximos indicadores que a gente vai fazer também, tá? Aqui, a única coisa que eu vou fazer é setar o valor dessa linha aqui como a média móvel, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, a única coisa que eu vou fazer é setar esse valor, porque eu não quero nada demais, eu quero só que ele me retorne o valor da média móvel, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, line, e aí eu vou pegar a linha 0, porque aqui eu só tenho uma linha setada. Se eu tivesse 10 linhas setadas aqui, essa aqui seria a linha 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, tá? Essa aqui é a linha 0, eu vou dar um pontinho, ele vai me dar todos os métodos que eu posso utilizar aqui para para esse atributo, para essa classe, sei lá, para esse método get aqui que a gente está pegando. Então eu vou atribuir um valor, que é o setValue. Eu vou setar esse valor para essa linha e vai ser o valor da MA, que eu defini aqui, já está aqui, ó, MA.getValue. Por quê? Eu preciso, para me setar o valor, eu preciso pegar o valor da média móvel. Então eu coloco o método setValue. Dentro desse método setValue, eu pego a média móvel e com o getValue eu resgato o valor dela. E aí eu defino dessa forma e pronto. Está feito aqui a nossa média móvel. É claro que aqui, né, a gente tem uma questão que é a seguinte. Eu só quero que a média móvel, se ela for de 9 períodos, eu só quero que ela plote, tá, a partir do 9º período, tá bom? Isso é uma coisa que fica em tese subentendido, porque se eu tenho uma média de 20 períodos, se eu tiver só 10 períodos, eu não tenho uma média móvel de 20 períodos, correto? Para que isso não aconteça, né, para que ele não fique me definindo valores de forma aleatória e eu tenha só esse valor a partir, o valor real mesmo da média móvel, o que eu faço? Eu venho aqui e coloco um if, tá? Se InfoCandle for nulo, tá? Ou, isso aqui são os operadores do C#, tá? Ou InfoCandle.count, ou seja, for menor ou igual que o período aqui da média, cadê o input? Aqui, ó. O período da média. Eu quero que ele retorne. Eu quero que ele continue executando o código, fazendo isso toda vez, até ele encontrar um valor. Return. Tá? Isso aqui é um filtro para a gente poder não ter valores antes de fato eu ter o valor da média. Tá bom? Se eu não quiser, é só eu tirar isso daqui, beleza, ele vai me retornar qualquer valor, né, do input lá. Mas isso aqui é uma coisa que a gente não faz no Profit, mas que no MetaTrader, por exemplo, em qualquer outra linguagem de programação a gente precisa fazer para definir de fato que eu só quero o valor a partir daquele ponto ali. Tá? Vamos salvar e compilar, vamos ver se eu errei alguma coisa aqui, cara, se faltou alguma coisa. Vamos lá, vamos ver se vai estar tudo certo. Tô ansioso que eu fuço tambores toda vez, eu fico nervoso. Olha, foi compilado com sucesso, maravilha.
Então a gente vai minimizar aqui. Eu vou vir aqui na minha plataforma, vou clicar com o botão direito em indicadores, ou então é só vir aqui, ó, nesse menu adicionar indicador, tá? E vamos ver se já aparece aqui. RNEC média móvel. Já tem aqui os nossos estudos, né? Vou adicionar. Pronto, tá feito, meus amigos. Tá criado. Olha aqui, que maravilha. Coisa linda de Jesus. A nossa média móvel tá adicionada aqui no gráfico. E aí, olha só, lembra que eu falei, ó, combo box aqui, tem essas várias opções aqui, ó, tipo de média, o período é numérico, não foi um drop box, né? Foi um check box, tá? Desculpa, eu posso vir aqui e colocar como 21, ok? E vai ficar a média móvel de 21. Eu posso vir aqui e colocar como exponencial, ele vai mudar para uma média exponencial, e perceba que ele muda aqui também, ó, galera, tá? Ele muda aqui também, ó, tá bom? Isso, deixa eu fechar aqui essa parte, tá? Eu mudo aqui, ó. Percebam que aqui eu tenho zero, quer ver? Ó, se eu tirar isso daqui e compilar de novo, ele vai mudar aqui, ó. Vamos ver como que vai ficar, o que que vai acontecer aqui, ó. Reparem aqui. Depois de compilado naturalmente. Está compilando, blá, 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 blá. Ó, foi compilado, ó lá, compilado com sucesso. Percebam que saiu, ó. Ele não aparece mais aqui, os inputs que eu selecionei, tá vendo? Ficou só a RNEC média móvel e o valor do respectivo indicador da média que está sendo calculado, tá? E aí é óbvio que tem como eu tirar esses decimais aqui, mas isso aqui agora não vem ao caso, tá? Mas tem como a gente fazer essa diferenciação, colocar somente o valor aqui, depois a gente pode fazer isso, tá bom? Pessoal, é isso. Deixa eu só abrir mais aqui as configurações. Olha só, a gente tem aqui os parâmetros. É fundo, o que é esse é fundo? Quer dizer que ele vai ficar atrás do gráfico, das barras. Quer ver, ó? Ó, tá vendo? Ele fica atrás das barras, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, a linha está atrás das barras. Se eu colocar aqui, se eu tirar o é fundo, colocar, ele vai ficar na frente das barras, tá? Mas o que? O período da média móvel, beleza? O tipo, exponencial, ponderada simples, e se é na janela do gráfico ou se é numa janela separada. E aqui eu tenho as propriedades da linha, ó. Perceba que aqui é aquela linha que eu coloquei, que a gente seta aqui no começo, ó. Line set. Se eu tiver, 30 linhas aqui, ele vai me aparecer 30 linhas aqui também, tá? E aí, ó, tem a propriedade da linha, uma linha, eu quero que ela apareça, né? Aí eu posso colocar da forma que eu quiser aqui, data da cor verde. E aí a gente pode colocar depois, ó, ok? Tá vendo, ó? Ficou no formato de seta. Tá, então, tem várias coisas que a gente pode fazer aqui. Ficou no formato escadinha. Média móvel no formato escadinha. Tem um high-low escadinha, tudo mais. Beleza? Então, galera, ficou... Eu espero que tenha ficado claro. Eu sei que o código é um pouco trabalhoso, até você se acostumar com a ideia, até você pegar. O vídeo também ficou super longo, mas eu espero que vocês entendam. É o primeiro vídeo, então passo a passo, explicando. Talvez eu tenha sido um pouco prolixo, peço desculpas, tá? Mas é isso aí. Uma nova fase do canal, não tem como ser rápido, precisa ser devagar, preciso falar devagarzinho e tal. No próximo a gente vai colocar uma cor aqui nessa média móvel, conforme uma condição ou outra. Preço fechando acima, a gente vai pintar de verde, preço fechando abaixo, a gente vai pintar de vermelho. Tá? Nós vamos setar isso, vou mostrar para vocês aqui como que pode ser feito. É claro que esse é um jeito que eu encontrei de fazer, porque ainda tem pouco material sobre o Trader Evolution, sobre programação no Evocode, ainda tem pouco material. Você pode ver pelo canal da ProTrader, tá? É uma dica. Tem um Café com o Trader, tinha o Denis, o Charles, que eles, cara, são mais de 60 episódios, e o Denis ele sempre fala um pouco, junto com o Charles, sobre a programação. Só que é diferente, tá? Apesar do ProTrader e o Trader Evolution serem em C Sharp, o ProTrader tem uma biblioteca diferente, tá? Então, a biblioteca do ProTrader é diferente da biblioteca do Trader Evolution. Mas o raciocínio é basicamente o mesmo, a ideia do código é basicamente a mesma. A estrutura é basicamente a mesma, então tem como você pegar isso como referência. Além disso, o que você pode fazer também é vir aqui, ó, abrir o módulo e você tem, olha, vem aqui na sua pasta da Trader Evolution Brasil, Scripts, Examples, Indicators, e aqui você tem vários exemplos, eu vou pegar aqui de canais aqui, por exemplo. E aí,
você tem vários indicadores, por exemplo, aqui, ó, bandas de Bollinger, tá vendo? E tem um código dela todo aberto aqui para você poder estudar e ver, ó, tá vendo várias linhas aqui, vários tipos de inputs, tá? Que você pode colocar aqui, tá bom? Então, pessoal, você pode vir aqui e pode fazer, da forma que você quiser, da forma que você achar melhor. Fazer os seus estudos, vir aqui, se aperfeiçoar o canal de Keltner, tá vendo? Tem vários em código aberto aqui para você poder justamente estudar, tá? Tem o robô também, infelizmente só tem um, a gente vai trazer mais coisa, espero conseguir atender a todos. O vídeo já está bastante longo, tá? Peço desculpa por ser prolixo dessa forma, mas enfim, esse é o nosso primeiro vídeo, você está convidado a experimentar a plataforma, o link está aqui embaixo. Se você quer ter acesso aos nossos indicadores, a gente vai trazer bastante coisa para o Trader Evolution também. Então, o link está aqui na descrição também. Então, galera, é isso aí. Bora para cima. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que esse vídeo venha somar para você também, assim como tem somado, assim como esse conteúdo tem somado para mim. Beleza, meus queridos? Deus abençoe. Forte abraço. Tamo junto.